Neste vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o realismo, tá? O realismo é a escola literária que vem logo depois do romantismo, não que não tenham convivido, né, durante um período, né, na verdade até teve um momento concomitante ali, né, isso sempre acontece. Se vocês lembrarem do romance Memórias de um Sargento de Milícias, vão perceber que é um romance que está temporariamente dentro do romantismo, mas que apresenta características além. Porque o romantismo tinha muita ideia de idealização, falar da classe rica e tudo mais, e sem uma visão questionadora da realidade. Dentro de Memórias de Milícias, a gente tem uma crítica, tá? E a gente tem uma visão um pouco diferente. Então, é um romance entre meios. Ele meio que já traz ideias do realismo. Então, o que é o realismo? Começa pelo próprio nome, realismo real. A ideia de tentar reproduzir a realidade dentro das. Então, a gente tem a descrição do realismo pelo autor Essa de Queiroz. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, ele traz uma das características que o realismo apresenta, que é exatamente essa ideia, né, de crítica, de poder, não aqui ele trouxe como condenar, mas no caso seria expor, mostrar, né, o mal que existe na sociedade, criticar isso, enfim, tá? É fato. Qual é o contexto histórico? Né? É necessário que a gente entenda qual é o contexto histórico. A gente tem a questão da Revolução Industrial, né? Em que houve aí uma nova forma de trabalho, né? Uma nova forma de relação entre os indivíduos, tá? O que acabou ocasionando um crescimento desordenado dos centros urbanos, porque muitas pessoas migraram do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, porque acreditavam que trabalhar na indústria era uma forma melhor de viver, né, já que muitos eram explorados no campo, o que ocasionou então o crescimento desordenado dos seres humanos, dos centros urbanos, o que provocou questão de pobreza, principalmente nas grandes cidades, tá? Temos aqui os avanços científicos, então quando se cria o teleférico, telégrafo, elevadores, a gente tem aqui uma, uma questão nova, inovadora nas comunicações, principalmente, tá? Na questão das comunicações. Devido ao crescimento desordenado dos centros urbanos, o que a gente vai ter aqui é o convívio entre a riqueza e a miséria. Então, principalmente nas capitais, nos grandes centros, é muito visível, né, a discrepância entre grupos sociais. Então, a riqueza muito destacada e a miséria acentuada, tá? Então, aqui vai surgir a questão, não surgir, mas se acentuar, né, as diferenças sociais, de classes sociais, e isso é extremamente importante para compreender a produção do período. Há uma multiplicação de máquinas e o crescimento do comércio, o que se tem é um otimismo aí em relação às mudanças sociais, né? É possível agora o pobre ficar rico, né? Só que não dá muito certo, né? O que a gente vê também que ocorre é a acentuação, como eu disse, da distinção entre burguesia e classe trabalhadora. Quem trabalha e trabalha muito acaba não enriquecendo, né? Enquanto que o dono dessa indústria acaba sim enriquecendo, né? E às vezes, muitas vezes, explorando a classe trabalhadora. E isso é importante. Por que é importante essas informações, tá? Essas informações elas são importantes e relevantes porque, como eu já conversei com vocês, né, em outros vídeos, a produção artística ela é resultado de uma visão de mundo individual, tá? Então,
duas pessoas diferentes não podem produzir a mesma obra. Mesmo que o tema e a história sejam os mesmos, vai ter particularidades, porque é uma visão de mundo individual. E toda visão de mundo está, de certo modo, condicionada pelas vivências e experiências desse indivíduo. E essas vivências e experiências, elas são proporcionadas pelo contexto em que ele vive, contexto histórico e social, tá? Então, como que alguém que nasce, por exemplo, num ambiente pobre de uma classe miserável, pode saber qual é a visão da burguesia, do rico, do dono da indústria, se ele não vive naquele contexto, né? E vice-versa. Então, é condicionado. Então, é importante a gente saber qual é o contexto histórico para compreender a visão de mundo dos autores destes textos, certo? Para vocês observarem, quando eu falei da questão, né, do crescimento populacional, observem que em 100 anos a população mais do que dobrou, né? E isso naturalmente vai trazer um problema porque vai aumentar a pobreza, tá? Como comportar toda essa população, certo? Houve um declínio da lavoura, por quê? Porque houve crescimento industrial, o que ocasionou o êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade, né? Porque as pessoas iam buscar emprego nas indústrias e fábricas com a esperança de mudar de vida, né? De ter mais coisas, mais conforto e enriquecer, tá? Mas esse crescimento tão grande da população europeia, né? Que mais do que dobrou em 100 anos, ocasionou aí problemas sociais porque não tinha uma infraestrutura adequada para comportar essa população. E aí surgem dois problemas dentro das cidades, que é a mendicância e a prostituição, que seriam subprodutos indesejáveis e degradantes dessa nova forma de sociedade, tá? Então, você vai ter dentro das cidades agora, bem acentuada, né? A prostituição como meio, né, de sobrevivência e a mendicância, ou seja, o pedir esmola, o pedir na rua, né? Que é algo que a sociedade não queria, né? São duas situações indesejáveis e consideradas degradantes, porque o indivíduo vai se colocar em situação de humilhação, tá? E dependência do outro. Então, são pessoas que vão sofrer com o preconceito, mas que são resultado de um crescimento populacional desordenado e que não contou com uma boa infraestrutura, tá? A gente tem, pelo desenvolvimento industrial, mudança nos meios de transporte e comunicação, porque que os meios de transporte, eles vão melhorar, né? Então, já vai ter bonde, se já tem trem, né? A comunicação fica mais rápida, porque tem o telégrafo, né? Então, começa a surgir o primeiro telefone. Então, isso muda também a relação das pessoas, porque encurta o tempo, né? De distância, encurta a distância entre as pessoas, tá? O mundo fica menor, né? Menor, porque o telégrafo, ele traz uma mensagem muito mais rápida do que o cara que vinha a cavalo, né? Trazer a mensagem. E as estradas de ferro proporcionam um transporte mais rápido. Então, o indivíduo gastava muito mais tempo vindo de cavalo ou de carroça ou de charrete. E agora, com o trem, embora o trem ainda seja lento, não é o trem-bala, né? Que ele tem bem lento, ele é mais rápido. Então, o mundo parece que ficou menor, encurtou as distâncias, né? O ser humano ficou mais perto de um outro ser humano. E surge, então, com tudo isso, novas doutrinas sociais, tá? Extremamente importantes aqui. A gente vai ter o Adam Smith, mostrando que a economia deveria ser exercida pela livre iniciativa, né? O Thomas Malthus, que vai mostrar o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Então, se
si tinha um crescimento populacional muito grande, mas a produção de alimentos não era proporcional a esse crescimento, né? O que gera um estado de pobreza permanente inevitável. Então, se eu tenho, sei lá, 300 milhões de pessoas, né? E eu produzo alimento suficiente para alimentar apenas 70% dessa população, eu não chego aos 100, né, não amplio, então a população aumenta de um ano para outro em 10% e a minha produção de alimento aumenta 5 e não 10, vai sempre faltar alimento, né, para alguém. Então eu vou ter essa pobreza que é permanente e inevitável porque a produção não é equivalente ao crescimento populacional, tá? E dentro disso, principalmente por causa da indústria, vai surgir o Karl Marx, né? Que vai chamar as classes trabalhadoras para se levantarem contra o sistema capitalista que as oprimia, né? Que condenava a miséria e que lutava por uma sociedade, por uma nova sociedade que seria criada por pessoas livres, né? Ele vai falar que o trabalhador morre, é explorado e ele não ganha o lucro que deveria ganhar, ele não tem o ganho que deveria ter. Né? Então ele vai falar, ó, mas isso não tá certo, você se mata, você morre de trabalhar, e aí, né? Então ele vai ser contra a exploração do trabalho, a exploração de um homem por outro homem, tá? E dizer que as pessoas devem ser livres, que as pessoas devem, como se fala, terem escolhas e não serem obrigadas, né, a aceitarem aí situações degradantes no ambiente de trabalho. Aí vocês vão me perguntar, professora, aqui que isso tudo tem a ver com a literatura, produção artística do período. Bom, isso vai influenciar a visão dessas pessoas, tá? Então, as características dessa literatura vão ser a nova realidade, que torna inviável a visão de mundo romântica. Não dá mais para você ter aquela visão de mundo idealizada que tinha. Não estou falando da terceira geração, tá? Estou falando das outras. Não dá para ter essa visão de mundo romântica, idealizada, de que o país é perfeito, de que o país é incrível, de que o país blá, 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 blá. Não, nós temos problemas sociais, né? Não dá mais para ignorar os problemas sociais, não dá para ter aquela visão idealizada de tudo. Não é assim que funciona, tá? E aí vai se procurar, né, a procura de um novo parâmetro de interpretação da realidade. Então, se eu não posso mais idealizar, se eu não posso viver no mundo das ideias, se eu não posso mais pensar em tudo lindo, maravilhoso e sempre com um final feliz, como que eu vou interpretar essa realidade? Como eu vou colocá-la no papel, tá? E aí vai se encontrar, então, vai se optar pela objetividade e pela razão no lugar do subjetivismo. Subjetivismo, relembrando tudo que é subjetivo, é uma visão de mundo individual, é o eu quem fala, as emoções do eu, a experiência do eu, só o eu, tá? Quando um texto ele é objetivo, o intuito é de que não é o eu quem fala, e sim uma outra pessoa que fala, que mostra uma visão geral, tá? Gente, é um tanto quanto relativa essa questão de ser um texto 100% objetivo, porque se vai haver uma crítica social, é óbvio que está expressando a visão de mundo de alguém. Só que é uma visão não só daquela pessoa, outras pessoas compartilham da mesma visão, tá? O foco, por isso que a gente vai pensar mais na questão da objetividade e não do subjetivismo, porque o foco não é mais o indivíduo especificamente como era lá no romantismo. O foco é na sociedade e nos comportamentos coletivos, tá? Mesmo que muitos romances tenham como foco o indivíduo, é esse indivíduo representando todo um grupo social. É a representação de toda uma sociedade, certo? Porque a gente precisa lembrar que dentro desse período a gente tem o realismo e dentro do realismo a gente tem a linha do naturalismo, né? E aí realismo e naturalismo vão se opor um pouco, só que a gente não pode esquecer que o naturalismo está dentro do movimento realista, tá? O objetivo dos autores desse período é uma representação da realidade que permita compreender a origem de práticas e comportamentos sociais negativos. Por isso que eu falei da questão do indivíduo.
né? O que você tem é o indivíduo, né, em foco, mas esse indivíduo ele representa todo um grupo social e é feita uma análise psicológica desse indivíduo. Por que que esse indivíduo tem esse comportamento, que é o mesmo comportamento de muitas pessoas? O que motiva esse comportamento que é negativo, que é ruim, que não deveria ser seguido, tá? Então, o que nós temos aqui é uma investigação psicológica do comportamento desse indivíduo. Atenção, tá? A classe, né, especificamente observada pelo realismo é a burguesia, né? Já na vertente naturalista é a classe trabalhadora, mas isso a gente fala em um próximo vídeo. Então, o que se tem é a busca do público por uma arte mais racional. Então, que o público possa perceber, né? O próprio público, na verdade, busca uma arte mais racional, porque não dá para ler, continuar lendo Guarani, continuar lendo Senhora ainda tem uma crítica social, mas não dá para continuar lendo essas obras de arte, né, esses romances, que não podem ser visualizados na realidade, né? É um mundo de idealização, de fantasia, né? E aí, né, porque você tem um choque ao encontrar uma condenação do novo modo de vida. Os romances, né, lá do período romântico, eles não eram questionadores. Tirando a Senhora, que tem um questionamento, Lucila também tem, mas enfim, tinha sempre aquele final feliz, aquela idealização, a pátria é maravilhosa, né? Toda a história de amor termina bem, tananã, tananã. Na verdade, o que vai encontrar o leitor nessas obras realistas é uma condenação do comportamento da sociedade. Olha como a sociedade age, olha como é o comportamento da sociedade. É um comportamento egoísta, são pessoas sempre condenando as outras, né? É um comportamento cruel, é um mundo de aparências, tá? Abordagem das necessidades materiais humanas e discussão das condições econômicas. Então, quais são de fato as necessidades materiais humanas, né? Quais são as condições econômicas desse público, das pessoas, dessa sociedade em que se vive, né? E quando eu falei da objetividade absoluta, né, tem uma interrogação, porque o olhar do leitor ele é dirigido pelo do narrador. Então, apesar desse narrador tratar de uma história que pertence a toda uma classe e que não se tem o intuito de mostrar os sentimentos e emoções específicos de uma pessoa, né, ou do próprio autor, vamos assim dizer, mas o olhar do leitor é dirigido pelo narrador. O narrador da obra faz o leitor ter o mesmo questionamento que ele tem, faz ele perceber a crítica que ele quer que seja percebida, tá? Então, por isso a questão de não é uma objetividade absoluta, 100%, tá? Há sim ali um guia, né? O olhar do leitor, ele é dirigido pelo narrador. A referência de acontecimentos da vida social ou política. Então, tem obras que vão falar muito da questão política, vão falar dos acontecimentos da vida social. São obras engajadas nesse sentido. Há um olhar crítico ao comportamento humano. Então, observem que a crítica não é a sociedade como vamos dizer, crítica como a sociedade como um todo. Sim, mas é uma crítica ao comportamento humano, né? Então, é uma crítica específica ao comportamento de determinados indivíduos, certo? Eles procuram flagrar o que é típico, sistemático, recorrente. Então, como eu disse, é um comportamento que se repete, vários indivíduos têm o mesmo comportamento, tudo isso porque eles querem analisar as motivações psicológicas, né? Por que que esse comportamento é assim? Então, vamos lá, vários indivíduos agem dessa forma, por quê? O que que motiva essa ação? E mostrar, muitas vezes, né, que esse comportamento tem uma motivação social, faz parte da criação do indivíduo, de um pensamento que é reproduzido socialmente,
tá? O que se tem é uma análise psicológica da personagem em questão, tá? As personagens são coerentes com o contexto social, cultural, econômico, político em que se inserem. São todas personagens que a gente lê o texto e fala, é uma personagem realmente do século XIX ou do comecinho do século XX, né? A gente vai olhar e falar assim, são os costumes, os pensamentos da época, roupa, comportamento, enfim, tudo mais, tá? As descrições às vezes são cruéis, de algumas cenas, de alguma imagem, de algum sentimento, e há um gosto muito grande por temas polêmicos. Lembrem-se que eu disse, Lembrem que eu disse que há uma crítica a comportamentos humanos que são recorrentes. Então, esses comportamentos recorrentes são negativos e são julgados pela sociedade e é claro que vão se tornar polêmicos, né? Não pode falar sobre isso, né? Mas esses autores vão falar e vão. O primeiro romance realista publicado é Madame Bovary, tá? Do Gustave Flaubert, que era um romancista francês, tá? Ele vai mostrar dentro dessa obra o adultério e as fraquezas humanas. Vocês imaginam uma obra literária lá no século XIX que fale do adultério, mas não é o adultério masculino, porque o adultério masculino era considerado totalmente normal, mas sim do adultério feminino? É essa obra, tá? Que vai mostrar uma mulher adúltera, né? Que tem um comportamento naturalmente criticado pela sociedade, só que em nenhum momento o narrador condena a Emma Bovary. Em nenhum momento. Ela é condenada, tá? O que se apresenta aqui é uma visão crítica. Ele vai analisar por que a Emma se tornou uma esposa adúltera. Ela era uma filha exemplar, ela era uma esposa exemplar. Por que ela se tornou uma adúltera? E dentro dessas motivações, desse comportamento, ele vai chegar à conclusão de que a educação segundo os ideais burgueses românticos é a grande responsável pelo comportamento adúltero de Emma Bovary. Como assim? A menina é rica, então estamos falando da burguesia, não estamos falando da classe baixa, estamos falando da classe rica, da burguesia. Nós temos aqui uma menina, uma moça que lê e escreve, porque as burguesas liam e escreviam, e ela foi criada lendo romances românticos, gente. A ideia daquela paixão arrebatadora que arrasta, que traga, que leva, que causa aquelas emoções gigantescas, o frio na barriga. Todo mundo aqui já sabe, né? Todos os sintomas da paixão. Ela foi levada a acreditar nisso, não tô falando que não existe, mas numa época em que as pessoas não se casavam por estarem apaixonadas. Os casamentos eram arranjados, Emma não escolheu o marido dela, foi o pai que escolheu Charlie. Aliás, Charlie escolheu Emma, né? Então, assim, não houve a paixão como motivação, não houve esse frio na barriga, mas ela lia que as pessoas viviam isso, que as pessoas casavam, que as pessoas eram felizes e que toda a história de amor tinha um final lindo, maravilhoso, porque ela lia os romances românticos, né? E aí, quando ela se casa, não é isso. Ela não ama o marido dela, não tem paixão pelo marido dela. O marido dela não é o cara que ela lia nos livros, o cara que manda flores, que manda versos, que escreve. Não é. E ela se decepciona com o casamento, porque ela achava que o casamento iria salvá-la de uma vida monótona e chata na qual ela vivia, sempre tendo que obedecer ao pai, e que ela ia viver grandes aventuras e grandes emoções. Só que não.
E aí ela vai se tornar o quê? Vítima fácil para um conquistador, que é o tal, né, do sem vergonha, que vai agir exatamente como os rapazes dos romances românticos, né? E vai conquistar a Emma. Com ele ela vai sentir esse frio na barriga, essa emoção, essa sensação de entrega, essa coisa toda, né? Mas ele só queria se aproveitar dela, ele só queria ter alguém para levar para cama, falando claramente, tá? E Emma vai se dar mal, né? Enfim, o marido vai descobrir, no final ela acaba contando pro marido, enfim. O marido descobre, o final não é lá muito bonito. Não é um final feliz para Emma. E aí existe a crítica, né, da falsidade da sociedade burguesa. Uma sociedade que julga, né, em demasia o adultério feminino, mas não assume a sua responsabilidade de culpa por isso, né? Porque não percebe que a forma como cria as moças está errada. Porque cria as moças com uma visão de casamento que não é a visão da realidade. Porque ela não casa motivada pelo amor, ela não casa motivada pela paixão, ela não vai viver isso. Não quer dizer que ela não vá amar o marido dela algum dia, mas ela não vai sentir a paixão. Não quer dizer que em alguns casos não houvesse paixão, mas de modo geral não. Eram casamentos arranjados, o Charlie já é viúvo, né? Então, a gente percebe que ele critica não o comportamento da Emma Bovary, mas ele critica ou tenta mostrar que o que a motivou a ter esse comportamento tão julgado pela sociedade e condenado foi a própria sociedade, a própria educação que ela recebeu e que precisa, assim, então, modificar essa visão de mundo ou essa educação. Entenderam por que questão polêmica? O adultério feminino é um dos temas mais caros à literatura desse período. Eu vou falar para vocês de pelo menos 3 obras em que mostra ou aparece o adultério feminino. A primeira é essa, que foi o primeiro romance realista e que chocou toda a sociedade, principalmente pelo narrador em nenhum momento condenar Emma, mas vê-la como vítima da educação burguesa romântica. Certo? No próximo vídeo falo para vocês aí sobre como se deu a literatura realista em Portugal e depois no terceiro vídeo a literatura realista no Brasil.